A paz de Cristo, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Você já se sentiu fraco diante de um desafio? Já se perguntou como algumas pessoas conseguem superar obstáculos que parecem intransponíveis? A resposta pode estar em uma frase de grande impacto, escrita por um homem que enfrentou prisões, perseguições e até naufrágios. Tudo posso naquele que me fortalece, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Um versículo que, como disse o grande pregador Charles Spurgeon, é a música celestial de um coração contente. Um versículo que ecoa através dos séculos, trazendo esperança e força para milhões de pessoas. Mas será que entendemos realmente o que ele significa? Será que estamos aplicando esse poder em nossas vidas da maneira correta? Se prepare agora para um caminho de descoberta e transformação. Vamos começar entendendo o tudo posso. Parece uma afirmação ousada, não é? Quase um superpoder. Mas será que Paulo, o autor dessas palavras, estava se referindo a qualquer coisa? Será que ele acreditava que poderia voar, ficar invisível ou realizar milagres instantâneos? É claro que não. Precisamos entender o contexto em que essa frase foi escrita. Paulo estava preso, enfrentando condições extremamente difíceis. Ele não estava falando de desejos egoístas ou de uma vida sem desafios. Ele estava falando de suportar, de perseverar, de encontrar força em meio à fraqueza. O tudo de Paulo não era sobre ter tudo o que queria, mas sobre ter tudo o que precisava para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Era sobre ter paz em meio à tempestade, alegria em meio à tristeza, esperança em meio ao desespero. Pense em Davi enfrentando o gigante Golias. Ele não tinha a força física para derrotá-lo, mas tinha a força de Deus ao seu lado. Ele podia enfrentar aquele gigante, não por causa de sua própria capacidade, mas por causa daquele que o fortalecia. O tudo posso de Filipenses 4:13 não é um cheque em branco para os nossos desejos, mas uma promessa de que, com Deus, podemos enfrentar qualquer situação que a vida nos apresentar, desde que esteja alinhada com a vontade dele. E você? Quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Em que áreas da sua vida você precisa se lembrar do tudo posso em Cristo? Reflita sobre isso. Já entendemos que o tudo posso não é uma licença para fazermos o que quisermos, mas uma promessa de força para enfrentarmos as provações da vida. Mas de onde vem essa força? Quem é esse aquele que nos fortalece? A resposta é clara. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fonte de toda a vida e poder. É Ele quem nos capacita, quem nos sustenta, quem nos dá a coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia nos diz em Colossenses 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que Ele tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a força que precisamos. E o mais incrível, Ele compartilha esse poder conosco. Mas como essa força chega até nós? Como podemos acessá-la? Através do Espírito Santo, que habita em cada crente, somos conectados a Cristo e recebemos a sua força. Através da oração, abrimos um canal de comunicação com Deus, derramando nossos corações e recebendo dele a paz que excede todo o entendimento. Através da palavra de Deus, somos alimentados e fortalecidos, encontrando direção e sabedoria para as nossas vidas. Pense nos apóstolos, que depois de receberem o Espírito Santo, foram transformados de homens medrosos em pregadores ousados do Evangelho. Pense em Paulo, que mesmo preso, cantava louvores a Deus e escrevia cartas que inspiram gerações até hoje. Pense em Estevão, que mesmo sendo apedrejado, orava por seus algozes. Todos eles experimentaram a força que vem daquele que fortalece. E essa mesma força está disponível para você hoje. Não importa o que você esteja enfrentando, você não precisa enfrentar sozinho. Cristo está com você, pronto para te fortalecer, te guiar e te dar a vitória. Clame a Ele, busque-o em oração, mergulhe na sua palavra, deixe o Espírito Santo te encher de poder.
você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Já desvendamos o significado do tudo posso. Descobrimos que a nossa força vem de Cristo, mas como podemos viver essa verdade no nosso cotidiano? Como podemos transformar essa promessa em realidade em meio aos desafios, às lutas e às tribulações da vida? Primeiro, precisamos lembrar constantemente dessa verdade. Quando o medo bater à porta, quando a dúvida surgir, quando a tentação nos assediar, precisamos declarar em fé: tudo posso naquele que me fortalece. Segundo, precisamos orar. A oração é a nossa linha direta com Deus, o nosso momento de derramar o coração diante dele, de confessar as nossas fraquezas e de pedir a sua força. Não subestime o poder da oração. Terceiro, precisamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria, de direção e de encorajamento. É nela que encontramos as promessas de Deus que nos lembram do seu amor, do seu cuidado e do seu poder. Quarto, precisamos agir. Não basta apenas crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos dar passos de fé, confiando que Deus está conosco e que Ele nos capacitará a fazer a sua vontade. Se você está enfrentando uma doença, ore por cura, busque tratamento médico, mas acima de tudo, confie que Deus está no controle e que Ele pode te dar a força para suportar a dor e a esperança para o futuro. Se você está passando por dificuldades financeiras, ore por provisão. Busque soluções práticas, mas acima de tudo, confie que Deus é o seu provedor e que Ele nunca te abandonará. Se você está lutando contra um pecado, ore por libertação. Busque ajuda, mas acima de tudo, confie que Deus é poderoso para te perdoar e te dar a força para vencer a tentação. Não importa qual seja o seu desafio, lembre-se, você não está sozinho. Cristo está com você e Ele te fortalece. Viva o tudo posso em cada área da sua vida e experimente a vitória que só Ele pode dar. Queridos, chegamos ao final do nosso devocional de hoje e eu espero que você tenha sido tocado e fortalecido pela palavra de Deus. Relembramos novamente aqui o poderoso versículo de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Desvendamos o verdadeiro significado do tudo posso. Descobrimos que a nossa força vem de Cristo e aprendemos como viver essa verdade em nosso dia a dia. Que essa mensagem não seja apenas um conhecimento intelectual, mas uma experiência real em sua vida. Que você possa experimentar a força de Cristo em cada desafio, em cada provação, em cada momento de fraqueza. E agora, vamos orar juntos. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, chegamos diante de Ti com corações gratos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por nos lembrar, através do apóstolo Paulo, que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Ti, que nos fortalece em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que duvidamos do Teu poder, pelas vezes em que nos sentimos fracos e desanimados, pelas vezes em que tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças, esquecendo-nos de que Tu estás conosco em todos os momentos. Capacita-nos, Pai, a viver o tudo posso em cada área de nossas vidas. Dá-nos a fé para crer nas Tuas promessas, a coragem para enfrentar os desafios, a perseverança para seguir em frente, mesmo quando tudo parecer difícil. Que o Teu Espírito Santo nos encha de poder, de sabedoria, de discernimento, para que possamos fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Fortalece os que estão doentes, consola os que estão tristes, provê para os que estão necessitados, liberta os que estão cativos, dá esperança aos que estão desesperados. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo o sempre, nós oramos. Amém. Se este devocional tocou de alguma forma a sua alma, deixe o seu amém nos comentários deste vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos,
compartilhar com seus familiares e se inscrever no canal para mais conteúdos abençoadores como este. Se essa mensagem falou ao seu coração, te convido a conhecer outros devocionais inspiradores no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Até o próximo devocional. Graça e paz.